A China lança a política de 3 filhos. Isso é reforma ou uma loucura mais autoritária? China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Se você ainda não está inscrito neste canal, certifique-se de apertar o botão de inscrição e o sino de notificação. Temos novos episódios todas as segundas, quartas, sextas e sábados. E o YouTube muitas vezes não está notificando você ou pode estar cancelando a sua inscrição secretamente. Esta semana, a China anunciou a nova política de 3 filhos. Isso se deve à política de 2 filhos lançada em 2016. A Reuters diz que essa política de 3 filhos é uma grande mudança de política. O New York Times diz que a China está relaxando a sua política. E o Washington Post chama isso de uma reviravolta adicional de seu regime outrora draconiano de controle populacional. Incrível! Cada palavra que eles falaram está errada. O Partido Comunista Chinês não está desfazendo o seu regime outrora draconiano de controle populacional. Ele ainda está lá. Você perdeu a parte em que eles chamam de política? O partido ainda está dizendo às pessoas quantos filhos elas podem ter. E o sistema de planejamento familiar que eles estabeleceram há 4 décadas ainda está em vigor. O sistema de planejamento familiar foi configurado para a política do filho único e causou dezenas de milhões de abortos e esterilizações. Com os funcionários de planejamento familiar corruptos e brutais que demoliram as casas de alguns que resistiram, onde as mulheres tinham seus ciclos menstruais gravados em quadros negros para que todos pudessem ver. E a política dos 3 filhos certamente não é um reconhecimento tácito do dano causado, como diz o Washington Post. Porque o Partido Comunista jamais admitirá que fez algo errado, nem mesmo em silêncio. Por exemplo, por acaso você já ouviu falar nos 100 dias sem filhos? Aconteceu aqui, no município de Guan, na província de Shandong. Os moradores locais também chamam isso de matadouro de cordeiros. Em 1991, enquanto você estava assistindo Os Anjinhos, este município chinês foi considerado como tendo uma taxa de natalidade muito alta pelo governo provincial. E assim, as autoridades locais marcaram 100 dias em que ninguém foi autorizado a dar à luz. Pense no que isso significa. Todas as mulheres grávidas foram forçadas a fazer um aborto. Não importava se era o primeiro filho. Não importava o quão adiantada estava a gravidez das mães. Bebê se foi. Mesmo se uma mulher já tivesse dado à luz, não importava. Um oficial local afirma que esses procedimentos às vezes não passavam de um chute no estômago de um mercenário de fora da cidade. As crianças que conseguiram chegar ao mundo foram supostamente estranguladas e seus corpos jogados em fossas abertas. As famílias das mulheres grávidas foram envergonhadas publicamente nas sessões de humilhação da Revolução Cultural. Isso sim é medicina socializada com características chinesas. O que o Partido Comunista Chinês nunca fará é dar liberdade ao povo chinês. A liberdade de decidirem por si mesmos como acham que deveriam viver, inclusive em suas vidas privadas. E quando o partido diz às pessoas o que é melhor para a sociedade, o partido sempre estraga as coisas. Veja, naquela época o presidente Mao Tse-tung teve a grande ideia de que uma enorme população seria bom para a China. Bem, nem tanto para a China, mas para ele. Ele disse que não tinha medo de uma guerra nuclear porque a China tem uma população de 600 milhões, e mesmo que metade dela seja morta, ainda existem 300 milhões de pessoas restantes. E assim, no início dos anos 50, o partido começou uma campanha política de massa para encorajar as pessoas a terem bebês. Eles limitaram o acesso ao controle de natalidade e, surpresa, houve uma explosão populacional. Mas então, não, houve uma explosão populacional! É hora de uma campanha política de massa. A política do filho único começou em 1979 e o partido afirma que evitou 400 milhões de nascimentos. Mas então, não, a população está diminuindo? Eu sei, vamos fazer uma campanha política de massa para encorajar as pessoas a terem mais filhos. E em 2016, isso significou a política de 2 filhos.
Mas ainda assim, os nascimentos caíram por 4 anos consecutivos. Uau! Parece que a política de 2 filhos não funcionou. Eu sei. Vamos fazer uma campanha política de massa. Se as pessoas não gostaram da política de 2 filhos, elas vão adorar a política de 3 filhos. Esta pesquisa da estatal Xinhua pergunta: você está pronto para a política de 3 filhos? 20.000 das 22.000 respostas disseram: não vou considerar isso de forma alguma. Haha, resposta errada. A enquete foi rapidamente excluída. Existem problemas sociais mais profundos na China que não serão resolvidos apenas permitindo que as pessoas tenham mais filhos. Alguns homens chineses estão literalmente escolhendo a vasectomia em vez de crianças. Existe um estilo de vida chamado renda dupla sem filhos, ou RDSF, para casais que não querem ter filhos. E é uma coisa cada vez mais popular entre os chineses da geração Y. Depois de décadas da política do filho único, os chineses de hoje não querem ter um número maior de filhos. Na verdade, eles não querem filho nenhum. Um problema é a intensa competição no local de trabalho, cuidados infantis inadequados e a discriminação generalizada no trabalho contra mulheres grávidas, que tornaram a gravidez indesejada para muitas. Mais uma vez, essas coisas não são resolvidas com uma política de 3 filhos. A China ainda é um país relativamente pobre. 900 milhões de pessoas, ou seja, mais de 2/3 da China, vivem com menos de $5 por dia. Ainda. Muitos pais tiveram que deixar seus filhos para trás no campo para que pudessem se mudar para a cidade e ganhar dinheiro suficiente para mandar de volta para casa para sustentar aquele filho. Eles não podiam levar seus filhos com eles por causa do sistema hukou da China, que controla onde as pessoas são autorizadas a viver. Sim, o partido também controla isso. O New York Times entrevistou um homem que vive o estilo de vida RDSF, com vasectomia e tudo, porque seus pais eram trabalhadores de uma fábrica no sul da província de Guangdong e raramente vinham visitá-lo em Hunan, sua cidade natal. Eles nunca desenvolveram um relacionamento com ele, embora ele fosse o único filho. Então, agora ele não quer ter filhos. Esse é um grande problema para o Partido Comunista. Os demógrafos há muito tempo alertam que o número crescente de chineses que optam por não ter filhos é uma das principais razões para o encolhimento da população do país. Portanto, o verdadeiro problema aqui é que o partido ainda está permitindo que as pessoas escolham não ter filhos. Obviamente, a única coisa a se fazer é exigir que as pessoas tenham mais filhos. Problema resolvido. E agora é hora de responder a uma pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura. Fãs que nos apoiam em nossos esforços para expor a verdade sobre o Partido Comunista Chinês no site de financiamento coletivo Patreon. Nikolai pergunta: Chris, você fala mandarim? Eu adoraria ouvir você dizer Taiwan é um país. A pergunta de Nikolai é em resposta a um episódio que fizemos na segunda-feira sobre John Cena. Ele teve problemas com o mercado da China por chamar Taiwan de país, em uma entrevista em mandarim que ele deu em Taiwan. Agora, obviamente, meu mandarim não pode se comparar ao de John Cena. Mas eu falo um pouco. Mas ao contrário de John Cena, eu posso dizer Taiwan é Guojia. E eu nem vou me desculpar com o Partido Comunista Chinês por dizer isso. Obrigado pela sua pergunta e seu apoio, Nikolai. E um grande obrigado a todos que apoiam o China Sem Censura no Patreon. Não poderíamos fazer esse show sem você. Portanto, obrigado por se juntar a nós na luta para expor o Partido Comunista Chinês ao mundo. Se você estiver interessado em participar, visite o patreon.com/China Uncensored. Você receberá um monte de vantagens legais, incluindo a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.